TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Chegamos com o nosso especial de final de semana com um resumo das principais notícias para você. Bom dia, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode participar do nosso jornal, mandando para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia. Conta pra gente como está a sua rua, seu bairro, sua cidade. Tem oferta de ônibus, o ônibus quebra muito, como aqui em Petrópolis, tem muito buraco, tá faltando capina, manda pra gente. Exatamente, nossos canais já estão disponíveis aí na tela para você. E lembrando, né, o WhatsApp é o meio mais fácil, o DDD é o 24, o telefone é o 99839-8384. Manda sua mensagem, participa com a gente. Vamos então às notícias deste sábado, dia 24 de fevereiro. Aumento de internações associadas à Covid-19 são registradas na região sudeste do país. Panorama da dengue aponta alta transmissão pela 9ª semana seguida e número de casos 6 vezes maior que o esperado. Receita alerta microempreendedor sobre erro na declaração anual. Governo lança fiéis social para estudantes de baixa renda. Enel Rio registra mais de 330 mil raios em sua área de concessão no ano passado, um aumento de 134%. Justiça suspende decisão que obrigava a substituição da cascatinha em Petrópolis. Agora, no Correio Serrano na TV. Gente, começamos a nossa edição, é claro, sempre com os destaques do nosso jornal. Ele ainda está nas bancas, óbvio, com muita notícia, muita informação para você. Você confere ele tanto nas bancas, R$2 somente, ou, é claro, no nosso site. Vai aparecer aí embaixo para você, correiopetropolitano.com.br. Quer ficar bem informado, ao vivo? Fica aqui com a gente, está embaixo também, tvc16.com. Você fica aqui com a gente, ligado nas atualizações e ao vivo também na nossa TV. Vamos lá na nossa página Serrano do nosso Correio Petropolitano dessa edição de final de semana, na página 13. Espaço do empreendedor ganha escritório de compras, viu? Empresários terão capacitação para participar aí de licitações públicas. O Espaço do Empreendedor, lá em Teresópolis, foi aí restaurado e passou aí a contar com um escritório de compras. O setor segue a metodologia do Sebrae Rio de Janeiro para promover as compras públicas conforme previsto na Lei Geral de Micro e Pequenas Empresas, que regulamenta aí o tratamento simplificado e diferenciado para os pequenos negócios. E temos muito mais. Ainda nessa página, Usina Cultural retoma atividades com projeto Resistência Artística. Nesta sexta-feira, a Usina Cultural Energisa retoma as atividades, contando com oficinas, exposições e teatro. A programação começou, na verdade, na sexta-feira com o projeto Resistência Artística e teve exposição e muito mais. A exposição acontece de terça-feira às sábados, de 1h da tarde às 8 horas. E os artistas foram escolhidos por meio de um edital, com inscrição de 18 pessoas, e esse edital foi disponibilizado nas redes sociais. Gente, também tem peça de teatro já na programação de hoje e tem muito mais. Você pode conferir tudo acessando o nosso site ou indo às bancas e adquirindo a nossa edição do fim de semana. Exatamente. Mas temos uma página especial, gente, lá na nossa página 18. A gente tem uma matéria muito especial que a gente não pode deixar de falar. Tá aí o nosso Henrique Avancini aí na foto, né? Bicampeão mundial, se torna aí manager da equipe Caloi. Henrique Avancini comemora a nova fase e conta detalhes da mudança, não é isso? Exatamente. O atleta Henrique Avancini, considerado o maior
atleta. Deixa eu chegar lá que... Maior ciclista, né, brasileiro, né, da história aí. Ele anunciou em agosto aí sua aposentadoria, mas a decisão foi tomada um pouco antes de ganhar o bicampeonato mundial de cross-country maratona em Glasgow, né, na Escócia. Ou seja, ele anunciou aí um pouco antes a sua aposentadoria, mas foi para uma última competição e acabou se sagrando campeão aí, né, gente? Olha que bacana, para fechar, né, com chave de ouro, exatamente. Né? Essa foto, inclusive, é do Henrique Evanzini no pódio após ganhar a sua última corrida da carreira, e logo antes ele tinha anunciado a aposentadoria, fechou com chave de ouro e agora dá um novo passo na sua carreira, né? E tem aqui nessa reportagem também as principais metas para o ano de 2024. A equipe Caloi Henrique Evanzini Racing contará com 3 grandes atletas para a disputa da temporada 2024. Ulan Galinski, Cauã Oliveira e Sabrina Oliveira. A Evanzini conta que o principal objetivo do time neste ano é a classificação olímpica e consolidar todos os 3 atletas na elite nacional da modalidade. E tem muito mais nessa reportagem. Outra parte dela fala o seguinte: Mundial volta ao Brasil. Henrique Evanzini foi um dos principais responsáveis por trazer uma etapa do Campeonato Mundial de Mountain Bike para o Brasil após 17 anos, sendo pela primeira vez na cidade natal dele, que é aqui em Petrópolis. Em 2024, o campeonato está retornando ao Brasil no mês de abril, só que em São Paulo e Minas Gerais. Abre aspas para a fala dele. Isso foi graças à grande aceitação da etapa de Petrópolis no cenário internacional. A volta do Mundial ao Brasil após 17 anos teve um efeito extremamente positivo, já que possibilitou não somente uma etapa, mas uma rodada dupla para o Brasil agora em abril. Então, a figura do Henrique Evanzini no cenário esportivo é muito importante. Internacional, né? Exatamente. Tanto que ele trouxe, né, retornou para o Brasil essa etapa aí para Petrópolis, que é uma cidade do interior, uma cidade pequena, mas mesmo assim foi bem aceito. E esse ano vai ter, só que agora em São Paulo, em Minas Gerais. Exatamente. Excelente aí, né? A gente ter um atleta desse nível, não só em Petrópolis, mas para o Brasil como um todo. Gente, lembrando que nossa edição tem agenda cultural aí para o fim de semana inteirinho, tá? Atualizada, tem muita coisa ainda, viu? Programação ali extensa. Vamos para o intervalo? Pois é. Na volta do intervalo, você vê que o crescimento da indústria extrativa se mantém promissor para o Rio de Janeiro em 2024. E você vai ver também que a Receita abre consulta a lote residual do imposto de renda. Olho vivo nisso aí, viu, gente? O Correio Serrano volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show,
estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. O boletim Infogripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz, apontou aumento de internações associadas à Covid-19 na região sudeste do país. O Rio de Janeiro está entre os estados que apresentaram alta. Os dados são referentes à Semana Epidemiológica 6, que analisa os dados de 4 a 10 de fevereiro. A análise tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe, o CIVEP-Gripe, até o dia 14 de fevereiro. Eventuais internações que possam vir a ocorrer em decorrência de infecções no Carnaval, neste último final de semana, isso só vai começar a chegar nas próximas semanas, porque entre a pessoa desenvolver primeiros sintomas e desenvolver um quadro grave o suficiente para necessitar a internação, vai aí por volta de uma semana e pouco, mais ou menos. Na região sudeste do país, o Rio de Janeiro está entre os estados com o maior índice de internações associados à doença. No entanto, na região sul, as internações estão associadas principalmente ao vírus da influenza. Na semana passada a gente já tinha ali um sinal apontando nessa direção, outros dados também já apontavam um pouco nessa direção e agora a gente tem isso já bastante claro, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, o próprio Mato Grosso continua ali com um processo que já havia iniciado um pouco mais cedo, E o próprio Rio de Janeiro, embora o Rio de Janeiro ainda esteja mais restrito, mas também a gente observa esse sinal. Em Petrópolis, até o momento, há 37 casos ativos de Covid-19 e 4 internações, sendo uma em leito clínico e 3 em UTI. Dos 37 registros, as regiões com mais casos ativos são o Centro, Quissamã e Ciméria. E olha, ainda falando sobre o boletim semanal, o Panorama da Dengue mostra que o estado está com um número de casos prováveis de dengue 6 vezes acima do limite máximo, esperado para essa época do ano, de acordo com a série histórica dos últimos 10 anos. Com mais de 41 mil notificações, o estado chega aí a 80% do número de casos de todo o ano passado. A análise do panorama da dengue mostra ainda que a tendência de aumento na transmissão de casos se mantém pela 9ª semana consecutiva. Até o dia 15 de fevereiro, foram registrados 41.252 casos de dengue em todo o estado, número equivalente a 80% dos casos notificados em todo o ano de 2023, quando o Rio de Janeiro teve 51.479 casos da doença. Elaborado pelo Centro de Inteligência em Saúde, o boletim tem como diferencial o uso de um modelo de cálculo epidemiológico conhecido como nowcasting, que leva em conta o atraso de inserção de dados no sistema de vigilância. O período analisado pelo boletim corresponde à semana epidemiológica, que vai de 4 a 10 de fevereiro, incluindo o período de carnaval. Foram registrados nesse período 6.593 casos. Com base no modelo de análise, a Secretaria estima que mais de 25 mil novos casos devem ser registrados para o período, ou seja, cerca de 19 mil registros ainda devem entrar no sistema. Hoje a gente tem no estado um total de 26 municípios que estão com uma taxa de incidência maior do que 500 casos por 100 mil habitantes. Isso é uma taxa considerada muito elevada, principalmente considerando apenas 6 semanas. O panorama da dengue tem ainda um indicador chamado excesso de casos, que mostra quantas vezes o número de casos excedeu o limite máximo esperado para este momento. Por essa métrica, as regiões Metropolitana 1 e Serrana são as com o maior excesso de casos. Até quinta-feira, dia 15 de fevereiro, foram registrados 41.252 casos de dengue em todo o estado do Rio. Houve 4 óbitos confirmados, sendo 2 no município do Rio de Janeiro, 1 em Mangaratiba e 1 em Itatiaia. Em 2023, o estado registrou 51.479 casos prováveis e 32 óbitos confirmados por dengue. Hoje a gente está com um número de casos 6 vezes maior do que aquilo que é esperado por uma série histórica dos últimos 10 anos. Algumas regiões se destacam, então a Metropolitana 1 apresenta nessa última semana o número de casos é 20 vezes maior do que o esperado por uma série histórica de 10 anos, seguida da região Serrana e Baía de Ilha Grande. Então essas são as regiões que apresentam um excesso maior do número de casos comparado com o que é esperado numa série de 10 anos.
Os microempreendedores individuais devem ficar atentos para não cometerem erros no preenchimento da declaração anual de faturamento à Receita Federal. O prazo para entrega obrigatória vai até o dia 31 de maio. Na declaração é preciso informar os ganhos obtidos em 2023, como vendas e prestações de serviços. O faturamento anual deve ser no máximo de R$ 81 mil, ou proporcional ao mês de abertura da empresa. No entanto, as receitas com comércio ou serviço devem ser registradas de forma separada e não juntas. Outro erro comum é não informar a contratação do funcionário. O Conselho Federal de Contabilidade alerta ainda que a declaração errada pode levar à restrição ou cancelamento do CNPJ, ao bloqueio da emissão de notas fiscais e da conta bancária do microempreendedor, e as contribuições ao INSS deixam de ser computadas. O documento deve ser entregue pelo MEI que esteja com CNPJ em vigor, mesmo que não tenha tido faturamento em 2023. Caso o profissional autônomo tenha encerrado as atividades como MEI, também deve enviar a declaração. A declaração está disponível na página do Simples. E olha, gente, o Ministério da Educação lançou a nova versão do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES Social, que vai custear 100% do ensino em instituição de ensino superior aos estudantes com renda familiar de até meio salário mínimo inscritos no Cadastro Único para programas sociais do governo federal. De acordo com as regras do FIES Social, os estudantes não ficarão sujeitos ao cálculo de comprometimento da renda mensal para definir o percentual financiável, mas é necessário que o custo do curso a ser financiado esteja dentro dos limites estabelecidos pelo programa, que determina atualmente um teto de R$ 60 mil anuais para medicina e R$ 42.900 para outros cursos. Foi estabelecido que metade das ofertas viabilizadas pela disponibilidade de orçamento deverão ser destinadas aos estudantes de baixa renda, com a aplicação da reserva de vagas para estudantes autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas, e de pessoas com deficiência, de acordo com a proporção da população na unidade federativa onde funciona a instituição de ensino. As vagas remanescentes deverão primeiro ser aplicadas aos estudantes das políticas de ações afirmativas e depois abertas à ampla concorrência. De acordo com o MEC, o FIES Social já será disponibilizado a partir do segundo semestre de 2024. O indicador de intenção de consumo das famílias caiu em fevereiro pelo terceiro mês seguido. O número acima de 100 pontos indica percepção geral de satisfação com as condições econômicas. Apesar do recuo de janeiro para fevereiro, o patamar identificado é de 10,4%, maior que fevereiro do ano passado e o melhor para o período desde 2015. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o resultado negativo na comparação entre meses imediatamente seguidos é resultado de as famílias estarem mais preocupadas em pagar e diminuir dívidas do que fazer mais aquisições. No relatório, o economista-chefe da CNN, Felipe Tavares, ao observar a redução da inadimplência, pode-se concluir que as famílias estão aproveitando o crédito mais barato para ajustar seus orçamentos, em vez de fazer mais dívidas por meio de consumo. A CNC entende que a busca por redução de dívidas, em vez de mais consumo, não é um fato negativo. Muito pelo contrário, diz a publicação, pois mostra maior consciência das famílias brasileiras quanto às suas finanças. E apenas nos primeiros 45 dias desse ano, a distribuidora Enel Rio registrou a queda de 68 mil raios, que geram mais de 2.000 ocorrências na rede elétrica do Rio de Janeiro. Os números representam aí um aumento de 134% com relação ao mesmo período do ano passado.
As tempestades severas que ocorreram durante 2023 provocaram cerca de 5,4 mil ocorrências na rede elétrica do estado do Rio de Janeiro. Foram registradas um total superior a 330 mil raios, 134% a mais que em 2022, quando foram contabilizadas mais de 141 mil incidências. Segundo o Serviço de Monitoramento Climático do Climatempo, fornecido à empresa de distribuição Enel Rio. Na nossa área de concessão, destaco as regiões Sul e Serrana, que tivemos o maior impacto, registrando uma elevação em 2023 de 167% para a região Sul e 63% para a Serrana, com registros de 48 e 39 mil raios. Com o fenômeno do El Niño, nos primeiros 45 dias do ano, 68 mil raios geraram mais de 2 mil intercorrências na rede elétrica. E com a maior probabilidade de chuvas volumosas para o estado do Rio de Janeiro, o ideal é que a população esteja em alerta e mantenha o cuidado dentro e fora de casa. Além de emitir alertas de chuvas, ventos fortes e descargas atmosféricas, o monitoramento climático auxilia na verificação de possíveis ocorrências na rede da distribuidora e possibilita que técnicos e engenheiros monitorem a área de concessão da Enel Rio. Para manter a população segura, recomendamos que, em situações como essa, as pessoas se mantenham em local abrigado e seguro, evitando contato com objetos metálicos, linha de telefone e elétricas. É importante, em caso de previsão de chuvas, evitar o uso de celular, secador de cabelo, ferro elétrico e outros aparelhos conectados à tomada. Evitar o uso de chuveiro ou torneira elétrica, evitar consertos de instalações elétricas, se possível, permanecer dentro de casa enquanto a tempestade durar. Evitar contato com objetos metálicos, como cercas de arames, tubos metálicos e principalmente linhas telefônicas ou elétricas. Evitar estar em locais como campos abertos, piscina, lagos, praias, árvores isoladas, postes e locais elevados. A indústria extrativista continua a ser um setor de destaque para o estado do Rio de Janeiro em 2024, mantendo a posição como impulsionador fundamental do crescimento econômico da região. Responsável por extrair recursos naturais como minério, petróleo, gás natural e carvão, a indústria extrativa desempenha um papel crucial em vários setores da economia, incluindo construção civil, indústria automobilística e produção de energia. Divulgados recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dados referentes ao ano de 2023 revelam que a produção industrial do estado do Rio de Janeiro encerrou o ano com um crescimento expressivo, superando a média nacional. Essa indústria desempenha um papel crucial em vários outros setores da economia, incluindo a construção civil, a indústria automobilística e a produção de energia. O sucesso contínuo da indústria extrativa no estado do Rio de Janeiro reflete não apenas a riqueza dos seus recursos naturais, mas também o compromisso com práticas sustentáveis e responsáveis. O setor de óleo e derivados de petróleo, incluindo a indústria extrativa, apresentaram um aumento de 8,2%, enquanto o de petróleo apresentou um crescimento de 11%, impulsionando assim o crescimento da indústria fluminense. O estado do Rio de Janeiro detém vastas reservas de petróleo e gás natural nas águas territoriais, fortalecendo assim a indústria extrativa como uma das mais importantes da região. Um dos motivos que impulsionou esse crescimento no Rio de Janeiro. O estado tem testemunhado investimentos significativos em infraestrutura nos últimos anos, incluindo a construção de novas refinarias e terminais de petróleo, o que estimula o crescimento da indústria de derivados de petróleo. Para esse ano, o estado do Rio de Janeiro continua um cenário promissor para outros setores industriais, como diversos segmentos potenciais de crescimento, incluindo o de energias renováveis, a indústria naval e o offshore. A Rio Indústria vem, nesses últimos anos, trabalhando junto com o governo do estado para recuperar outros setores da indústria de transformação. A crescente demanda por produtos derivados de petróleo no mercado internacional tem impulsionado a produção e a exportação deste produto pelo estado do Rio de Janeiro. Vale destacar que o governo estadual tem implementado políticas de incentivo e oferecido benefícios fiscais para a indústria extrativa de derivados de petróleo, atraindo assim investimentos significativos para o setor.
E a Receita Federal abriu nessa última quinta-feira a consulta ao lote residual da restituição do Imposto de Renda Pessoa Física de fevereiro de 2024. O pagamento será feito no próximo dia 29 para 208.323 contribuintes. Os lotes residuais são de contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram as pendências com o fisco. Neste lote, o valor das restituições é de mais de 304 milhões e 100 mil reais. Do valor total, mais de 208 milhões serão destinados a contribuintes com prioridade. Também há 80.680 contribuintes sem prioridade legal, mas que vão receber neste lote por terem usado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição por meio do Pix. Foram contemplados ainda 88.857 contribuintes não prioritários. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet, clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, em Consultar a Restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones. E o torneio de tênis Rio Open teve início no Rio de Janeiro, comemorando 10 anos do torneio. O evento é realizado com apoio da Lei de Incentivo ao Esporte do Estado, com investimento de mais de 15 milhões de reais. A contagem regressiva para a abertura da chave principal do Rio Open, o maior torneio de tênis da América do Sul, chegou ao fim. Na segunda-feira, o governador Cláudio Castro, acompanhado do secretário de Esporte e Lazer, Rafael Pisciani, recebeu representantes do torneio no Palácio das Laranjeiras para anunciar a abertura oficial desta etapa. Realizado com o apoio da Lei de Incentivo ao Esporte do Estado, com investimento de 15 milhões e 400 mil reais, o Rio Open está acontecendo no Jockey Clube da Gávea. A cerimônia também contou com a presença do tenista Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, que participa desta edição comemorativa pelos 10 anos do campeonato. É um trabalho de mão dupla, é uma parceria. Nos momentos difíceis do Rio de Janeiro, o evento nunca saiu daqui, poderia ter ido para outras praças. Isso é algo que a gente reconhece, a comunidade do tênis, sempre desejando o Rio de Janeiro. Nós voltamos a ser palco de grandes eventos. Tivemos outros eventos de tênis aqui, como a Copa Davis, que já não vinha há muitos anos para cá, e ano passado veio. Além de fomentar o esporte, de acordo com o governo do estado, somente no ano passado, o torneio movimentou mais de 130 milhões de reais na economia do estado. Com jogos de simples e duplas masculinas, o Rio Open começou no último sábado, dia 17, e a final acontece no próximo domingo, dia 25 de fevereiro. Na edição comemorativa pelos 10 anos do torneio, atletas do mundo inteiro estão presentes. Além de Alcaraz, nomes como Stan Wawrinka, Marin Cilic, Cameron Norrie e Arthur Fils estão em ação nas quadras, juntamente com os tenistas brasileiros, como Thiago Wilde, Thiago Monteiro, Rafael Matos, Marcelo Melo e Felipe Meligeni. O governo do estado também marca presença no evento com um stand da Secretaria de Esporte e Lazer, que vai oferecer atividades interativas para o público presente. Esse torneio fantástico, que chega ao seu 10º ano com a sua melhor versão, provando essa parceria de sucesso do governo através da Lei de Incentivo ao Esporte e consagrando o Rio de Janeiro como a capital nacional dos grandes eventos esportivos, que impactam diretamente na autoestima da nossa população, mas também na economia, na geração de empregos, no movimento da nossa rede hoteleira e todo o setor turístico. Neste ano, o torneio também traz uma novidade histórica e inclusiva: o lançamento do Wheelchair Tennis Elite, campeonato internacional de tênis em cadeira de rodas de alto nível. Pela primeira vez, o evento recebe os atletas do Brasil, Japão e Grã-Bretanha, que integram a elite mundial da modalidade. E você vai ver depois do intervalo que o vereador Ingo Rames é pré-candidato à Prefeitura de Petrópolis pelo Partido Progressista. E você vai ver também que a Prefeitura de Petrópolis publicou em Diário Oficial da última sexta-feira um decreto que desapropria o prédio localizado na rua Floriano Peixoto. Voltamos já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança.
Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Estamos de volta. Nesse bloco, a gente fala da crise do transporte público em Petrópolis. O juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis, Jorge Luiz Martins, determinou que a CPTrans substitua as linhas operadas pela empresa Cascatinha em Petrópolis. De acordo com o magistrado, a decisão aponta que nenhum funcionário deve ser dispensado pela empresa. A empresa Cascatinha afirmou que vai recorrer da decisão, que começou a valer na última terça-feira. Vamos conferir. A decisão da 4ª Vara Civil de Petrópolis, assinada pelo juiz Jorge Luiz Martins, determinou que todos os ônibus que atendem as linhas da aviação Cascatinha começassem a ser substituídos a partir desta terça-feira. Em nota, a empresa afirma que o departamento jurídico vai recorrer da decisão, após encontrar erros processuais na condução do caso. Ainda na nota, a Cascatinha afirmou que cumpriu em seu devido prazo com todas as correções e ajustes apontados pela Companhia de Trânsito e Transporte durante a fiscalização da frota. O juiz Jorge Luiz Martins determinou que ao longo desta semana, até sexta-feira, todas as linhas da aviação Cascatinha devem ser substituídas. A determinação diz ainda que essa substituição deve ser feita com uma outra empresa que já opera no transporte público da cidade. A decisão da 4ª Vara Civil é um desdobramento de uma audiência especial realizada no dia 6 de fevereiro de 2024. No entanto, a Cascatinha afirma que mesmo após os impactos financeiros da pandemia, 2 desastres naturais na garagem e um incêndio criminoso que destruiu dezenas de ônibus novos e seminovos, segue com a operação normalizada em Petrópolis e mantém o planejamento de reestruturação, recuperação e renovação da frota. Está na expectativa de saber como a CPTrans vai suprir todas essas linhas. A gente já sabe que a Turp e Cidade Real já estavam se preparando para assumir algumas linhas e agora, como um todo, a gente ainda não tem essa definição. Nossa preocupação é como será feito esse serviço no final de semana, consequentemente na semana seguinte. Precisam estar todas as linhas acontecendo, todos os horários sendo cumpridos, para que a gente possa ter o serviço contemplado para a população e, naturalmente, também para os rodoviários. Porque na decisão diz que a empresa não pode demitir ninguém. A decisão da Justiça enfatiza ainda que, caso a Cascatinha realize a demissão de operadores diretos, motoristas, cobradores e fiscais, será considerada infração contratual gravíssima. O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis emitiu uma nota de esclarecimento, informando que a equipe jurídica está atuando no caso e que, em breve, vai agendar uma reunião com os funcionários da Cascatinha para elucidar os fatos e os procedimentos pertinentes. Naturalmente a empresa vai recorrer, a gente já imaginava isso, e é uma linha já que a gente vem defendendo há algum tempo, essa questão é do mesmo grupo econômico da Petroita. Então a gente pode zerar a Cascatinha e a empresa focar todo o seu esforço para recuperar a Petroita e naturalmente depois ir conquistando mais espaço e voltando ao mercado
para prestar um serviço de qualidade. Ainda para o vereador Ingo Rames, durante o desenrolar do caso envolvendo a empresa Cascatinha, faltou atuação do governo municipal para a resolução da situação. Eu achei uma decisão acertada, só me chama a atenção a omissão do município nesse sentido, porque o município empurrou toda a responsabilidade para o judiciário. Na minha visão, o município tinha que estar conduzindo esse processo, mesmo que alinhado com o judiciário, naturalmente, mas o município sendo protagonista nessa história. Na segunda-feira, a nossa equipe também procurou aí um posicionamento da CPTRANS sobre a decisão da Justiça, mas até o momento não obtivemos retorno. E essa situação continuou, porque na noite de terça-feira, o desembargador Edson Aguiar de Vasconcelos, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, indeferiu o recurso da Aviação Cascatinha, que tentava derrubar essa decisão da 4ª Vara Civil de Petrópolis para a retirada da empresa das linhas que opera na cidade. A decisão do juiz Jorge Luiz Martins, publicada na última segunda-feira, determina que a Companhia de Trânsitos e Transportes, a CPTRANS, substitua todos os ônibus que realizam as linhas da empresa Cascatinha em Petrópolis até a próxima sexta-feira, dia 23 de fevereiro. Para o desembargador, a decisão da 4ª Vara Civil diz respeito à CPTRANS no quesito obrigação de substituir as linhas de transporte público. A Cascatinha foi citada no que diz, abre aspas, que qualquer movimento que tenha por desejo a demissão de operadores diretos, motoristas, cobradores e fiscais poderá acarretar em multa à empresa, fecha aspas. Pois é, gente. E ainda falando sobre os problemas envolvendo a empresa Cascatinha, de ônibus, o Tribunal de Contas do Estado manteve a decisão que obriga a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes a realizar uma nova licitação para contratar uma empresa para substituir a Cascatinha em Petrópolis. A conselheira Mariana Montebello manteve o voto do relator do processo, o conselheiro Márcio Pacheco, que rejeitou o recurso da empresa de ônibus Cascatinha. O processo tramita no Tribunal de Contas desde 2019, após uma auditoria realizada pelo órgão nos contratos de concessão do transporte municipal, que verificou que a Cascatinha foi contratada pela gestão do prefeito Rubens Bom Tempo em 2005 e sem licitação. E na tarde de quinta-feira, os rodoviários que trabalham para a empresa Cascatinha realizaram no terminal rodoviário do centro uma manifestação que resultou na paralisação de algumas linhas. Eles desejavam saber por um representante da CPTRANS como ficaria a situação profissional de cada um deles após a saída da empresa Cascatinha, que estava prevista para acontecer na sexta-feira a partir de meia-noite. Tem uma decisão do juiz, não foi uma decisão do prefeito, é uma decisão do juiz. E nós perdemos do mesmo jeito. Eu estou aqui disposto a gente sentar e conversar. Agora vamos conversar, o que está aqui pedindo? Estou disposto a gente sentar e conversar. Incompetente, responsável. Seja homem, rapaz. Tirar o nosso emprego, cara. Há quanto faz de família aqui, cara? O que nós vamos fazer, meu irmão? Foi assim que o diretor da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte de Petrópolis, Thiago Damasceno, foi recebido pelos rodoviários da empresa de ônibus Cascatinha durante a manifestação realizada nesta quinta-feira no terminal rodoviário do centro. Mas cadê o prefeito? A gente veio aqui para conversar, para demonstrar apoio. Mas cadê o prefeito? Ele tirou nosso emprego, rapaz. Não, o prefeito não, pô. Tem uma decisão judicial. Os trabalhadores têm medo de perderem os empregos diante da saída da Cascatinha, que deve acontecer nesta sexta-feira. Desde quando o juiz deu a sentença, que o pessoal da prefeitura, CPTRANS, não dá nenhuma informação da gente como que vai ser essa transição. Eles só estão através de rumores que eles vão assumir a partir de amanhã as linhas, mas não fala dos empregos dos caras, dos direitos trabalhistas. Então está todo mundo aqui preocupado e se não vier nenhuma autoridade, que seja o presidente da CPTRANS, o prefeito, e não dá uma resposta para a gente precisa, que nós não iremos perder os empregos,
a gente não vai rodar. Se for preciso, a gente vai parar, tá parada a cascatinha. Se for preciso, a gente vai parar o sistema inteiro. Na manifestação, os 84 rodoviários presentes cobravam um posicionamento da CPTrans e da empresa Cascatinha, que não os asseguraram os empregos dos funcionários. Henrique Laranja, que é rodoviário, mas está atualmente desempregado, foi escolhido para representar os motoristas na manifestação. Segundo ele, a preocupação dos trabalhadores é legítima e o município de Petrópolis precisa se posicionar de maneira adequada para assegurar os empregos dos rodoviários. A ordem do juiz é que a empresa permaneça com os funcionários, mas se a empresa permanecer com os funcionários sem trabalho, ela não pode manter o empregado. Então fica difícil. O TCE já deu carta branca ou permissão para a prefeitura fazer a nova licitação. Está aí, a população está sem saber nada, o trabalhador não sabe se ele vai ter salário amanhã, se ele vai ter emprego amanhã, se ele vai ter o direito trabalhista dele, se os outros que já saíram vão ter o direito trabalhista deles. E essa covardia com o trabalhador. Nenhum representante teve na reunião hoje na CPTrans. E veio aqui funcionários de altos cargos das empresas ameaçar os funcionários aqui para a volta ao trabalho, exigindo que eles voltassem. Forçando que eles voltassem. Na decisão do Dr. Jorge Luiz Martins, juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis, no último dia 19 de fevereiro, está destacado que os funcionários não podem ficar desassistidos e que mesmo com as alterações realizadas, os empregos e os direitos dos funcionários devem ser assegurados. Nesta quinta-feira, na reunião entre a Prefeitura de Petrópolis, parlamentares e a CPTrans, ficou determinado que outras empresas assumam as linhas da aviação Cascatinha em Petrópolis a partir da meia-noite desta sexta-feira. Imagens feitas durante a reunião e que circulam pelas redes sociais mostram que algumas linhas, como da região do Atílio Marotti, Max Manuel Molter, Jardim Salvador, Quarteirão Brasileiro, João de Deus e comunidades do Alemão, serão atendidas pela empresa Aviação Turp e sem a necessidade de alteração nos itinerários e horários, por determinação da CPTrans. O resultado da reunião foi divulgado através das redes sociais do vereador Marcelo Lessa. Acabei de participar agora, juntamente com o prefeito Luiz Bom Tempo, com o presidente da CPTrans, uma reunião da substituição de todos os ônibus da frota da empresa Cascatinha. Então a gente fica muito feliz com essa notícia. A empresa Cascatinha chegou a fazer um pedido de revogação, alegando que a decisão foi arbitrária e ilegal, uma vez que a empresa fez os reparos solicitados pela Justiça e pela CPTrans. Mas logo no início da manhã desta quinta-feira, um ônibus da aviação que fazia a linha do bairro Boa Vista quebrou no Quissamã, causando transtorno e deixando os moradores desassistidos. O veículo renovou o licenciamento em 2023, mas foi fabricado em 2012 e, pela lei municipal, o veículo não poderia mais estar em circulação. E durante a manifestação e paralisação promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores e pelos trabalhadores da aviação Cascatinha, o Poder Judiciário do Estado do Rio, por meio do desembargador Edson Vasconcelos, suspendeu a decisão da 4ª Vara Civil de Petrópolis, de forma que os ônibus voltaram a circular normalmente e os empregos estão garantidos. Então, a Cascatinha, por enquanto, permanece. E olha, gente, Petrópolis entrou pela 4ª vez em 2 anos em situação de emergência. O governo federal reconheceu aí na última semana o pedido do prefeito Rubens Bom Tempo de ajuda frente à incapacidade do município em responder a mais um deslizamento de pedras que aconteceu no Ingá, na posse, no dia 22 de janeiro. A medida atesta que o município não possui meios para responder sozinho a desastres naturais e outras calamidades, permitindo que o governo federal destine recursos específicos para apoiar a cidade. Essa é a 4ª vez em 2 anos que a cidade entrou em situação de emergência. Com o deslocamento de blocos na localidade do Ingá na Posse, 48 famílias foram identificadas pela Secretaria de Assistência Social. Dessas, 43 foram incluídas no aluguel social e 5 se recusaram a sair dos imóveis. Menos de um mês após assumir a Prefeitura de Petrópolis, Rubens Bom Tempo decretou estado de emergência por conta de uma chuva registrada no 1º distrito da cidade na primeira semana de janeiro. O decreto começou a valer a partir do dia 14 de janeiro.
Um mês depois, Petrópolis registrou a maior tragédia socioambiental da cidade, onde deixou 235 mortes. Foi quando Rubens Bom Tempo decretou o estado de calamidade pública, que foi aceito na data pelo governo federal. No dia 20 de março, um novo temporal devastou o centro histórico e bairros já atingidos pela primeira chuva, e mais 7 mortes foram contabilizadas. O primeiro pedido de reconhecimento, feito em fevereiro de 2022, estava em vigor quando ocorreu a segunda chuva em 20 de março. Como não foi publicado um novo decreto de calamidade pública, em maio, a Prefeitura prorrogou o primeiro decreto em mais 90 dias. Em agosto, próximo do fim do prazo de calamidade, Bom Tempo publicou um novo decreto, fazendo com que o estado de calamidade pública começasse a valer a partir do dia 20 de março. Com a retificação dos decretos, ganhou mais um prazo para realizar a compra e os gastos do governo federal sem a necessidade de licitação. De acordo com a Instrução Normativa número 36 de 2020 do governo federal, tanto a situação de emergência quanto o estado de calamidade pública têm prazo de até 180 dias, ou seja, 6 meses. Se contados em dias corridos, é como se a cidade tivesse ficado os últimos 2 anos em situação de incapacidade de responder às consequências das chuvas. O pedido deste ano é válido até o dia 20 de julho de 2024. De acordo com a Prefeitura, mesmo com o decreto de situação de emergência, não vai abrir mão de licitações nas compras governamentais. As contratações vão seguir em ritmo normal, sem a dispensa de licitação. A Prefeitura de Petrópolis publicou no Diário Oficial da última semana um decreto que desapropria o prédio localizado na rua Floriano Peixoto. O que chama a atenção é que o município realizou essa desapropriação apenas 2 anos após a compra do imóvel. A novela referente ao prédio da Floriano Peixoto em Petrópolis continua. Comprado no dia 15 de março por R$3,5 milhões, o local seria utilizado pela Prefeitura para abrigar as famílias atingidas pelas tragédias provocadas pelas fortes chuvas ocorridas nos meses de fevereiro e março de 2022. No entanto, após 2 anos, o município só publicou o decreto no Diário Oficial para a desapropriação do prédio na última sexta-feira. O documento aponta que a desapropriação pode ser feita por via judicial ou administrativa. O imóvel está no nome de Benjamin Senamon e, com o decreto, passa a ser propriedade da Prefeitura. Com isso, a Procuradoria-Geral do município será responsável pelo processo. No dia 16 de fevereiro deste ano, a coluna Magna Vita do jornal Correio da Manhã apontou com exclusividade que o prédio ainda não tinha sido transferido para a Prefeitura, por depender da resolução do espólio do antigo proprietário. Vale destacar que, de acordo com o artigo 5º da Constituição, o decreto de desapropriação deve ser realizado após o pagamento da indenização para o antigo proprietário. E, além da demora para que isso ocorresse, as intervenções do local permanecem atrasadas. As obras deveriam ter sido entregues em outubro do ano passado, o que até agora não aconteceu. Em sessão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, realizada nessa última quarta-feira, foi debatido o processo que apura a contratação do escritório de advocacia Celso Sardinha Advogados pela Prefeitura de Petrópolis. A contratação foi realizada para representar o município em um processo milionário contra a GE Selma. No entanto, a Prefeitura de Petrópolis não apresentou a prestação de contas do contrato milionário com o escritório. O processo foi aberto a partir de uma representação ao Tribunal de Contas do Estado, feita pela vereadora de Petrópolis, Gilda Beatriz. Na sessão, o conselheiro do TCE, relator do processo, Marcelo Verdini Maia, enfatizou a falta de transparência e omissão do município com a prestação de contas das contratações e manteve a decisão que cobra à Prefeitura todos os documentos relativos à contratação sem licitação do escritório. Caso a Prefeitura não apresente todas as informações solicitadas, poderão haver punições. O que ocorre no atual momento processual é que a omissão do jurisdicionado constitui entrave para que se possa avançar no exame pretendido,
pois, sem informações completas sobre os processos de contratação e de pagamento, seria prematuro deliberar, inclusive, acerca da tutela provisória requerida. A Prefeitura de Petrópolis reservou R$ 32.963.844 do orçamento do município para pagar o escritório Celso Gonçalves Sardinha, contratado para representar a Prefeitura em uma ação contra a GE Selma, para mudança nas declarações anuais, a DECLAN, do Índice de Participação do município. O objetivo era conseguir aumentar o valor recebido pelo repasse do Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços, o ICMS. Segundo o município, as mudanças do DECLAN da GE Selma fizeram com que o município tivesse um aumento de cerca de R$20 milhões ao mês na arrecadação do ICMS. No ano passado, no dia 27 de novembro, o TCE já havia solicitado à Prefeitura de Petrópolis a relação de documentos referentes aos contratos de honorários advocatícios com o escritório. E até então, nenhum documento havia sido apresentado. Nesta quarta-feira, o Procurador-Geral de Petrópolis, Miguel Barreto, esteve presente na sessão para realizar a defesa oral da Prefeitura. Aos conselheiros, o procurador não conseguiu explicar o motivo de não ter apresentado os documentos solicitados em novembro do ano passado, como os contratos, os recibos de pagamento e o processo administrativo que gerou a contratação. Miguel apenas apontou que o aumento da arrecadação do ICMS, consequência da ação aberta pelo escritório contratado, acarretou na construção de contenções no município. Essa política adotada, ela teve uma grande importância para o município porque ela permitiu, através do aumento da arrecadação do ICMS, da recuperação da arrecadação do ICMS, que o município pudesse fazer obras não só de reconstrução, mas de contenção e drenagem das nossas encostas. E isso foi um fator fundamental para que não tivéssemos problemas com chuvas em 2023. Agora, em 2024, também continuamos sem problemas relevantes com chuvas. Além dos contratos, a representação feita ao tribunal pela vereadora de Petrópolis, Gilda Beatriz, quer saber por que a Prefeitura contratou um escritório de advocacia, mesmo com o corpo jurídico da Procuradoria-Geral do município. A Prefeitura não levou documento nenhum, não levou contrato nenhum. Então, a decisão que hoje foi proferida é que deram 5 dias para que a Prefeitura apresente essa documentação. Vocês acham que ela vai apresentar? Vocês acham que tem documento? O prefeito está achando que ele está acima da lei, que pode gastar nosso dinheiro do jeito que ele quer. Na decisão proferida no dia 27 de novembro de 2023, foi solicitado que a Prefeitura de Petrópolis apresentasse uma cópia integral dos procedimentos administrativos, das contratações e respectivos processos de pagamento em favor do escritório, para que assim fosse possível o pronunciamento do TCE em relação a uma tutela provisória, que pretende suspender os pagamentos ao contratado. No entanto, o conselheiro Marcelo Verdini afirmou nesta quarta-feira que tais informações não foram fornecidas pela Prefeitura, afetando o procedimento do processo. Por unanimidade, os conselheiros votaram a favor de manter a decisão que cobra da Prefeitura todos os documentos relativos à contratação sem licitação do escritório. Caso a Prefeitura não apresente todas as informações solicitadas, haverá punições. O não atendimento da decisão poderá configurar descumprimento injustificado sujeito a penalidades na forma da Lei Complementar 63, de 90. A Prefeitura de Petrópolis foi questionada, mas até o fechamento da nossa edição não houve resposta. E o vereador Ingo Rames lançou sua pré-candidatura se filiando ao Partido Progressista em Petrópolis. A pré-candidatura foi confirmada na última semana durante encontro com o presidente nacional do partido, o senador Ciro Nogueira, e o presidente estadual da sigla, o deputado federal, Dr. Luizinho. Os candidatos à Prefeitura de Petrópolis para as eleições que acontecem em outubro deste ano já estão aparecendo. Entre eles está o vereador Ingo Rames, que já atuou como secretário municipal, presidente da Câmara dos Vereadores e prefeito interino no ano de 2021. Para se candidatar à prefeitura, Ingo Rames se afiliou ao Partido Progressistas. Estiveram presentes na confirmação da pré-candidatura e afiliação ao partido o presidente nacional do partido, senador Ciro Nogueira, o presidente estadual da sigla, o deputado federal Dr. Luizinho, o presidente do Diretório Municipal do PP, Pablo Kling, além do secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca. Então, eu só formalizar a minha ida do PP só agora em março, dentro da janela partidária, porém, a gente já fez todo esse acordo verbal e publicamos isso na imprensa como um todo, para que as pessoas já possam ter essa certeza, porque tinha muita fofoquinha que não teria partido e tal, e de fato isso a gente sabe que não procede. A gente vem trabalhando aí o nosso nome como pré-candidato a prefeito, se colocar à disposição da sociedade petropolitana como mais uma opção
que possa ser uma eleição limpa, que as pessoas possam conhecer melhor os candidatos e, se o Papai do Céu quiser e o povo quiser, nós estaremos lá para representar o nosso município. Ingo Rames foi prefeito interino de Petrópolis no ano de 2021 por pouco mais de 11 meses. Na ocasião, como presidente da Câmara dos Vereadores, assumiu a prefeitura, quando entraves jurídicos não permitiram que o atual prefeito, Rubens Bom Tempo, assumisse na época. O presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, afirma que a chegada de Ingo Rames ao partido fortalece a sigla e representa um passo importante para o desenvolvimento de Petrópolis. Nas pautas que serão trazidas por Rames durante a candidatura estão temas como saúde, educação, o esporte, que é uma das especialidades de formação do candidato, mas entre as principais pautas está a melhoria no transporte público. Trazendo para a nossa realidade, o transporte é um assunto que é primordial, prioridade 01 para o nosso gestor hoje, né? A gente precisa tomar conta disso, resolver essa situação de uma vez por todas, para que a gente tenha o cidadão na ponta com transporte de qualidade e mais barato, naturalmente. Outro foco da campanha de Ingo Rames é a prevenção a fortes chuvas, já que a cidade tem um histórico de ser atingida por fortes chuvas, enchentes e deslizamentos. A nossa preocupação é muito em relação à prevenção, que quando acontece todo mundo se prepara para reconstruir, mas a gente quer prevenir para que a gente não possa perder nenhuma vida, para que não tenha ninguém perdendo seus bens, enfim, tem toda essa estrutura que a gente tem que prevenir para que isso possa melhorar. Gente, vamos terminando a nossa edição aqui de final de semana, mas é claro, segunda-feira, 7h30, a gente está de volta com muita informação para você. Obrigado. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.